Fala galera, tudo bem? Michael Parnov e esse é o Makers Talk, primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast. A gente vai falar com pessoas que fizeram, que realizaram, que tiveram grandes resultados. A gente abre esse primeiro episódio, a gente abre essa contagem da nossa temporada com nada mais, nada menos que o pentacampeão brasileiro, Gilberto Silva. Obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, de coração. Uma honra Prazer. poder conversar contigo aqui, ouvir um pouquinho das histórias, das resenhas, Um bocado de desafios. história. Tem um bocado de história, então essa é a ideia. A gente quer saber Obrigado. aqui o que as pessoas estão fazendo, qual é o resultado que elas tiveram e como que elas fizeram para ter aquilo ali. Então, o Makers vem de fazedores. Eu tenho um movimento que se chama Mundo é de Quem Faz. Então, eu quero entrevistar aqui pessoas que tiveram resultado e entender como que elas fizeram para chegar naquele resultado e poder inspirar todo mundo que está assistindo aí. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua carreira, Gilberto. Onde é que tu começou? Como é que foi isso? Como é que o futebol entrou na tua vida? E a diferença que ele fez em toda a tua jornada. Legal. Bom, primeiro prazer poder estar aqui, né, Michael? A gente se encontrar, se reencontrar Se depois já de reencontrar. algum tempo, né? E para parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo. A gente acompanha à distância e hoje tem a oportunidade de falar isso pessoalmente para Muito você. obrigado. E espero que esse nosso bate-papo seja aqui, né, muito construtivo e, acima de tudo, reflexivo para muitas pessoas que vão estar assistindo. Bom, eu nasci Eu sou natural de Lagoa da Prata, no interior de Minas Gerais, e cresci numa vila muito pequena, que fica próximo da cidade, né, uns 4, 5 quilômetros. Uma vila de trabalhadores de uma usina de açúcar, e a usina de açúcar existe até hoje, né? A vila, infelizmente, já não existe mais, ela só existe nas boas lembranças, né? Aham. E até os 12 anos eu cresci nessa vila, né? Mas, poxa, foi lá que o futebol começou. Lá que o futebol começou, para mim, naquela coisa da brincadeira de rua, né? Aham. De menino, com meus primos, com os meus amigos, e principalmente por influência do meu pai. Meu pai, ele era jogador de futebol amador, então ele sempre quando tinha oportunidade, ele me levava para acompanhar os jogos e eu viajava com ele para a cidade do interior. Então, eu estava sempre ali, né? E quando, mais ou menos 2, 3 vezes por semana, eles se reuniam, os jogadores da equipe amadora, para fazer treino. Então eu ficava ali muito menino, doido para que a bola é, fosse chutada para fora para sair correndo, Sobrasse. né? E dar um chute na bola. Mas assim, mas aquela coisa de menino mesmo, na rua, na escola. E, e foi assim que as coisas começaram, né? E logo bem depois que, né, com 16 anos, foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de fazer um teste de uma equipe, né, profissional, que foi o América Mineiro, de Belo Horizonte. Ah, e acabei sendo aprovado, cara, na época, né? Fiz o teste, fui aprovado. Porém, talvez não era para ser naquele momento, né? Eu era jovem e tivemos algumas dificuldades na família, uma questão, Uhum. situação econômica, dificuldades. A minha mãe, ela passou por antes disso, passou por um tratamento muito difícil, um período muito difícil na vida dela, que a gente ficou com medo muito grande de perdê-la, que ela teve que fazer um transplante renal. Caramba. E depois, enfim, né, dentro desse processo de recuperação, aí dava umas recaídas, mas graças a Deus ela está viva até hoje, mais de 30 anos desse Coisa boa. transplante, né? E então eu voltei também para ajudar a família, né? E só retornei ao futebol aos 19 anos, cara. E assim, para quem conhece dos esportes Pois de é. futebol, você já passou do limite, você é considerado velho, né? Quase que Aham. impossível. E para completar, dificultar ainda mais a minha situação, eu não cresci, né, com um menino que vai numa escolinha toda preparada, com profissionais qualificados para te dar todos os fundamentos, treino, Da base. aquela base. Não tive nada disso. A minha base foi a didática da rua. Aham. Então, eu fiquei só 5 meses no América, então 5 meses é muito pouco. E retorno, depois de trabalhar 2 anos, 5 meses numa fábrica de caramelo. Eu fui operário, cara, nesse intervalo. E retorno ao América no último, digamos assim, aos 49 do segundo tempo. Aham. E, mas estava pronto, cara, naquele momento. Então, assim, eu deixei o emprego e ligo pro clube e falo assim, poxa aí, eu quero voltar. Eles, tudo bem, marcar a data tal. E aí é um processo, se planejar, me preparar
um período de 30 dias eu treinei sozinho, não tinha treinador, não tinha preparador físico, não tinha nutricionista, nada disso. Meus equipamentos eram os piores, cara. Precários. Precários. Eu não tinha as condições adequadas. Mas, cara, tinha uma coisa muito importante nessas horas, né? Quando você não tem todas as condições que você gostaria para fazer determinadas coisas. Você precisa ter um sonho que te move. Você precisa ter um propósito que te move, algo maior, para você fazer um esforço muito grande. E o meu esforço foi muito grande comparado a outros que vieram num processo de escolinha de formação. Eu não tive a formação, eu tive que fazer um esforço muito grande. E eu sempre fui muito esforçado. E eu errava pouco e aprendia rápido. Aí é a chave do sucesso. E quando eu retornei ao América, cara, poxa, eu sabia que eu não era o mais talentoso. Eu sabia, tinha consciência disso. Eu sabia que para ficar ali eu precisava que o treinador me desse uma oportunidade. Aham. O resto era comigo, cara. Se ele me desse a luva para jogar, eu tenho certeza que eu ia ser um dos melhores goleiros. Então, cara, essa mentalidade, essa forma de pensar, né, unida ao propósito, a paixão que eu tinha pelo futebol de infância que vem ali, para você, e quando você tem a oportunidade, você agarrar o sonho, cara. Foi o que eu fiz. E a vida seguiu dessa maneira. Demais. E esse sonho que te moveu pra entrar no futebol. E depois do América, como é que foi? Quanto tempo no América? E como é que foi a ascensão no futebol? Não, do América, depois de alguns anos, né, eu acabei sendo transferido para o Atlético Mineiro, né? A gente usa um termo, né, que às vezes ele parece até estranho, né, no futebol, quando fala de humanos, né? Foi vendido, né, para o América. Pois é, estranho. Você fala, pô, o atleta foi vendido para clube X, né? Às vezes é estranho você falar assim, pô, um atleta é uma mercadoria. Bom, é uma mercadoria do futebol, né? Um termo, né, abstrato, podemos Aham. dizer assim, né? Mas foi isso que aconteceu. Depois de alguns anos no América, né? Eu fui progredindo, uma equipe muito jovem. E qual que era a vantagem, no meu caso, né, de ter começado no América Mineiro? Porque é um clube de formação, que forma jovens talentos, né? Aham. Então ele precisa de formar os jovens deles. E eu tive treinadores que tiveram paciência comigo. Meu primeiro treinador, quando eu retorno ao América depois, aos 19 anos, ele teve paciência comigo, né? E eu, e eu ficava atento. Mas, ao mesmo tempo, o que que eu fazia, cara? Algo mais. Nunca estava satisfeito com o treino que o treinador me passava. Acabava o treino, eu continuava treinando. Isso durou 20 anos, fazendo esse algo mais. Aham. E aí, na medida que eu fui progredindo, até que teve a oportunidade de ser transferido para o América, né? Então, eu retornei ao América em 96. Ao final de 99, eu estava sendo transferido para o Atlético Mineiro, né? Assim, teoricamente rápido, né? Aham. E, E aí retoma a nova vida com um clube, né, com uma dimensão maior, Uma uma estrutura. estrutura maior, Aham. mas você precisa mudar sua mentalidade novamente, porque você subiu de nível e o que você fez para chegar até ali já não é mais suficiente. Então você precisa fazer um novo esforço, aprender com outras pessoas que tiveram outras experiências, como é que esse cara faz, como é que ele funciona, como é que a cabeça dele funciona, como é que ele fala, ele se posiciona, como é que ele conduz a vida dele, da maneira, como é que ele se posiciona mediante, ele se comporta mediante aos adversários, ao dia a dia, aos colegas, né, a pressão. E Aham. você vai aprendendo, né? E eu, como sou bom ouvinte, observador, então eu aprendia muito rápido, principalmente vendo as pessoas, né? E você aprende o que fazer, E também o que não o que fazer. não E fazer? que é fundamental também. Porque quando você entende o que você não deve fazer, você já elimina. Aham. Então não é um foco de mais de distração. Você elimina a distração, uma boa parte dela, e foca naquilo que você precisa fazer, que é o quê? Treinar, cara. E o esporte, ele é disciplina de forma consistente, repetitiva. Então, eu, né, até mesmo através do meu pai, eu recebi talvez a minha maior lição no futebol. Foi um jogador de futebol amador, não teve nada do conhecimento do profissional. Ele me falava da seguinte forma: como eu jogava no meio dos adultos, eles tinham muito medo de eu me machucar. Aham. Ele falava assim comigo: joga simples.
cuidar, não segurar a bola, dá um toque, dois, no máximo três, e se posiciona, ocupa os espaços vazios. Então, quando eu estou no futebol e tendo o treinamento adequado, eu fui fazendo. O meu jogo ele foi todo simples. Aham. Mas cada vez que eu treinava, eu ia melhorando a minha competência, a minha habilidade, ele foi ficando mais eficiente. Então, eu fazia coisas extraordinárias, de maneira simples, cada vez mais eficiente. O básico muito bem feito. Exatamente. E sempre o volante. Eu já fui, quando eu retorno à América, né? América, isso em 96 para o Sub-20, aí eu comecei a jogar de zagueiro. Posteriormente eu migrei para volante, para o Atlético Mineiro eu já fui como volante, mas mesmo no Atlético Mineiro eu joguei como zagueiro, depois retorno à posição original, sou convocado para a Copa, né? No final ali das eliminatórias, eu sou convocado para as eliminatórias, dois últimos jogos. O Brasil só se classifica na última Na rodada última. ali, né, contra a Venezuela. E aí teve jogos preparatórios, né, com jogadores que estavam jogando no Brasil. Eu joguei todos os jogos e fui selecionado para a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é um divisor de águas, né? E a conquista da Copa, ela mudou totalmente a minha vida, né? Levou num nível ainda superior ao que era o Atlético Mineiro. E novamente, você tem que mudar a mentalidade. Lá atrás tu sonhava em jogar na seleção brasileira? Quando tu tava lá na fábrica, lá, como operário, tu sonhava em jogar na seleção brasileira? Cara, é muito distante, né? Por mais que desde então, desde essa época, desde criança e posteriormente e até hoje, sou apaixonado por futebol, mas você se imagina, você está numa fábrica como operário, né? É, De repente você cria talvez uma expectativa naquele momento, até porque eu volto para ajudar a família, você cria, pô, eu quero ajudar minha família. De repente você começa a visualizar, estando naquele ambiente ali, cara, como é que eu posso almejar uma profissão melhor aqui dentro, um cargo melhor? E quando eu entendi que isso não ia acontecer, eu começo a mudar a forma de pensar. Pô, isso aqui não é para mim, não é o que eu quero. Uhum. Eu preciso tentar novamente, né? Porque eu sei que vai ser a última oportunidade, não vou ter outra, né? Mas a realidade era muito distante, porque numa fábrica você não tem a preparação adequada para se tornar um atleta. Uhum. A gente fazia treino, né, futebol amador, mas ele não era suficiente para eu me tornar profissional, cara. Mas a partir do momento que eu estou no ambiente inserido, eu estou no América, eu vou progredindo, eu vou para o Atlético Mineiro e competindo nas maiores competições do país, contra os melhores jogadores, e estando com melhores jogadores, aprendendo com eles, grandes treinadores, grandes professores me ensinando, Uhum. e eu cada vez evoluindo, aí sim eu estou no jogo de igual para igual com todo mundo. Aí tu te permitiu, né? Exatamente. Aí você começa a visualizar. Mas para isso acontecer, você precisa começar a se destacar, cara. Você precisa começar a ter resultado individual dentro de um processo coletivo, Aham. né? Dentro daí você faz todo um trabalho, né, individual para se preparar bem, estar cada vez melhor e, e enfrenta também a competitividade dentro da própria equipe. Mas essa competitividade ela precisa ser leal, ela precisa ser justa. Que aí é a decisão do treinador que vai ver quem é que está melhor na Aham. visão dele para poder ser o titular da equipe, né? Então, na medida que eu tinha as oportunidades, era no meu consciente é performar bem. Mas para performar bem, eu precisava treinar bem e, e evoluir de forma constante. Até que quando, já em 2001, o Atlético Mineiro fez uma belíssima campanha no Uhum. Campeonato Brasileiro, Aham. chegamos às semifinais da competição e individualmente eu tive um crescimento importante. E o time foi bem, então você acaba aparecendo. Não E foi uma surpresa a convocação. para muita gente, talvez sim, não para mim. Aham. Mas você sabe que também enfrenta uma grande competição, né? Aham. Porque tinham muitos grandes jogadores, Sim. cara. Mas eu aproveitei a minha oportunidade. E como é que foi chegar na seleção
e chegar na seleção quase na Copa e a Copa, assim, o que foi os maiores desafios, assim, o que tu viu? Tu foi jogar com os caras, os maiores da época. Como é que era aquele ambiente, assim, pra ti naquele momento? Cara, eu cheguei na Copa, né? A primeira convocação, o Brasil estava quase ficando fora da Copa, era uma pressão absurda, né? Durante 4 anos de preparação, o Filipão era o quarto treinador, Uhum. um momento de instabilidade, pressão. E aí fomos para o primeiro jogo contra a Bolívia, acabamos perdendo, voltamos para o Brasil, aquela tensão, né? Mas felizmente nos classificamos. E depois, assim, todo mundo tem tempo, né, assim, para relaxar, né? No caso, principalmente a comissão técnica, para replanejar como seria dali para frente. Mas foi sensacional, cara. Foi muito bem recebido por todos, né? Mesmo sendo um dos novatos ali dentro. E era para mim algo assim absurdo, né? Você estar próximo dos seus ídolos, Aham. né? Você chega como eu cheguei na Copa do Mundo, você tem lá o Cafu, que é a referência, campeão mundial. Roberto Carlos, né, que era um monstro. Você tem o Ronaldo, você tem o Rivaldo, você tem o Ronaldinho, você tem outros grandes craques ali dentro. De repente você está naquele mesmo lugar, cara. Novamente você tem que mudar a mentalidade, cara. Não dá pra ter a mesma mentalidade de antes. Sim, cara, eu tô com os melhores do Brasil aqui, os melhores jogadores do mundo também, porque eles eram referência no mundo Exato. todo, né? Todos esses jogadores, né? E outros também que eu não falei aqui, eram referência nas suas equipes na Europa. Uhum. E eu ainda estava aqui no Brasil. Então, eu era bom ouvinte, bom observador, aprendendo com eles também o tempo todo. Então, ah, você tem que mudar a mentalidade para você se adaptar nesse novo processo, porque você subiu de nível de novo. Aham. Então, quando você sobe de nível, né, algumas pessoas, o que que acontece? Ou ele tem grandes resultados, se acomoda. Então, isso é comum Diz que mais para difícil do muitas que chegar é pessoas. se manter, né? É super difícil, super complexo, né? Porque você tem que manter sua disciplina em dia, né? E tá o tempo todo constante naquilo. Mas o que sempre para mim foi básico fazer na vida, e esse para mim era fácil de fazer. Aham. Quando você atinge um objetivo, você chegou a esse nível, cara. De repente você teve uma grande conquista ou subiu, elevou de nível, e muitas pessoas colocam isso como talvez um guarda-chuva, né? Eu sempre fiz o contrário, cara. Isso, na verdade, subir de nível, isso virou o chão. Eu tenho que agora ir para né, fazer Aham. novamente, mudar de nível, tenho que aprender coisas novas, fazer o que eu faço de forma muito melhor. Porque quando você joga com esses jogadores que são os melhores do mundo, você tem que ter mentalidade do melhor do mundo. Você Sim. não pode ter a mentalidade assim, cara, Aham. eu não tenho o seu nível, e aí, de coitado. Não, cara. Você tem que absorver tudo isso e ser rápido no processo de adaptação. Fantástico. E como é que é jogar uma Copa do Mundo? E uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, vocês entraram já sabendo assim, vamos ganhar, como é que era o espírito da galera, como é que era o fechamento ali desse grupo? Então, em 2002, né, a gente chega na Coreia e Japão para a disputa da Copa. Existia, de certa forma, né, uma desconfiança muito grande em relação se a seleção ia ter uma boa performance. Não vou nem dizer vencer a Copa, né? Aham. Porque a eliminatória foi muito difícil. E 4 anos antes, o Brasil tinha também perdido para a França, né? Então existia também tudo isso, que as pessoas voltavam nesse assunto, Aham. na derrota. Mas nesse período eu via do Roberto Carlos, do Denilson, do Rivaldo, falar, poxa, eu não quero chorar de novo, cara. E o Filipão foi sensacional, cara, porque ele com o jeito dele, de uma forma muito carismática, mas ao mesmo tempo aquele cara que foi professor, que orientava, direcionava, ensinava, chamava atenção quando era necessário também, ele conseguiu fazer um grupo de homens, né, que colocou o objetivo acima do lado individual, do ego Do ego, individual. da vaidade. Então, o foco era o quê? Vencer a Copa. E ele fez com que a gente acreditasse que era possível também. E tivemos ali grandes líderes como o Cafu, por exemplo, né? Uhum. Que era uma pessoa que todos nós respeitamos e que é até hoje, que depois tornou o capitão com a lesão do Emerson, que era a pessoa de referência para todos nós.
Então, vamos ganhar. Então, essa questão, todo dia, cara, vamos ganhar. Vamos treinar, vamos ganhar, vamos estar não sei o quê. E os treinos eram muito competitivos. Então, essa mentalidade, essa talvez desconfiança externa, ela só era externa, mas dentro Tava a blindado. gente estava fechado. Era realmente o que todo mundo fala, a família escolar, né? Todo mundo com o mesmo propósito, que era o quê? Vencer. Pô, dificuldade a gente sabia que teria, né? Mas, cara, vamos vencer. E passo a passo a gente foi conquistando isso. Qual foi o momento e o jogo mais difícil dessa jornada? Na Copa do Mundo não existe jogo fácil. Os jogos são muito difíceis, né? Imagina o seguinte, Tirando da Costa eu Rica ali. vou começar. A Costa Rica podemos dizer que foi mais tranquilo, né? Aham. China também, é no, na- nas, no jogo, na fase de grupo. Aham. Mas imagina o seguinte, né? Você vai começar a Copa. Na véspera da Copa do Mundo, um dia antes, o teu capitão se lesiona e é cortado, cara. Nós começamos a Copa dessa maneira, antes de entrar em campo. Sabe um Um gol dia contra antes. já. Cara, você é pego de surpresa, né? Aham. E coisa que não está dentro do script. E o que você precisa fazer? Aí você precisa do seu líder, que é o treinador, Filipão, tomar uma decisão muito difícil, juntamente com os médicos ali, né? E a decisão que foi tomada, o quê? Cortar o Emerson, que era o capitão. Imagina o baque para ele, cara, Aham. né? O quanto... E para nós também foi muito difícil, né? Aquele momento foi tenso. E aí, fazer a escolha de quem seria o substituto do Emerson. Então, o líder tem que tomar decisões difíceis em momentos de pressão, em momentos de dificuldade, em momento que coisas inesperadas aparecem. E o Filipão fez tudo isso. E eu fui escolhido. ah, e o jogo foi muito tenso, a estreia contra os dois jogos. Nós fizemos dois É. jogos contra a Turquia, né? Sim. O jogo de estreia foi um jogo muito duro. Eles saíram na frente, fizeram 1-0. Uhum. O Ronaldo empata. Depois tivemos o gol de pênalti de Rivaldo. Aham. E jogamos contra a Turquia novamente. Uma outra batalha Nas quartas. nas quartas de final. Ali foi. Mas um dos jogos, cara, que eu considero assim, uma dificuldade tremenda, que talvez poucas pessoas falem dele, o jogo contra a Bélgica. É? O jogo contra a Bélgica foi um jogo dificílimo. Eles tiveram um gol anulado quando estava Aham. ainda 0-0. E era o primeiro jogo, foi o primeiro jogo da fase de eliminatória. E a gente poderia ter dado adeus ali. Mas o gol foi anulado. Depois vencemos 2-0, fizemos 2 gols. O Rivaldo fez um belíssimo gol. Aham. E aí avançamos, né? Então, assim, é um processo, cara, diário, né? Então, às vezes são jogos, né, que teve dificuldades, mas cada jogo ele tem uma particularidade. Você tem que adaptar muito rápido e superar, né? Na parte tática, na parte técnica, na parte, né, de emocional. É, Você enfrenta ali os melhores do mundo. E eles têm também do outro o mesmo pensamento. Estou enfrentando os Os melhores melhores do jogadores do mundo. mundo. Mas quando as pessoas falam assim, pô, vamos enfrentar o Brasil, é totalmente diferente do outro lado. Todo mundo joga o jogo da vida. É. Vai que alguém olha e de repente deslancha a carreira, né? Como é que é ganhar uma Copa do Mundo? Claro, cara. Já experimentou uma sensação melhor no esporte do que essa? Não, acho que como conquista, eu já tive outras conquistas importantes, né? Como vencer o campeonato inglês, Sim. né, de forma invicta, Aham. vencer a Copa Libertadores pelo Atlético Do Mineiro. Atlético Mineiro. Mas a Copa do Mundo supera tudo, né? Ela está acima de tudo, né? De todas essas, talvez, expectativas, que é algo, cara, que você não tem oportunidade todo dia, Exato. né? De estar competindo contra os melhores do mundo, talvez o maior evento de futebol do planeta, com certeza o maior do planeta, talvez o maior do mundo, o maior evento de esportivo, né? E é até curioso você me fazer essa pergunta, que até hoje eu não sei exatamente explicar da maneira adequada. Mas toda vez que eu penso, cara, nisso, e quando alguém me pergunta como é ganhar uma Copa do Mundo, sabe qual é como é que eu compreendo, eu consigo entender como é ganhar uma Copa do Mundo? Tá. Não pelo meu sentimento, mas através do seu. Sim.
a maneira como você se comporta, como você, Sim, né, se emociona sim. ao falar da Copa do Mundo, da conquista, me faz essa pergunta. E quando eu olho para a tua reação, eu falei assim, esse é o significado, porque valeu a pena. Fantástico. Fantástico. Cara, vocês pararam o mundo inteiro, pararam um país inteiro que precisava, naquele momento precisava muito de um novo ídolo, de um novo momento para se alegrar, um novo momento para recuperar o fôlego. Então, o esporte tem essa coisa de mexer, assim, com tudo que a gente sabe que tem no esporte, as coisas que aparecem, etc e tal, mas tem um poder de mexer com a emoção das pessoas, de transformar a vida das pessoas que eu acho incrível, assim. E, cara, eu me emociono muito, porque eu lembro de cada. Eu sou apaixonado por futebol, sou fã demais de futebol. Eu lembro de cada momento, cada gol anulado, cada dificuldade. Então, assim, é fantástico pra mim se eu ouvir tu falar isso, assim, que o sentimento, a resposta que tu tem é a reação de quem te pergunta, assim, cara, como é que é ganhar uma Copa do Mundo? E aí, nessa linha, assim, de emoção, dificuldade, etc., eu saber quem foi o jogador mais difícil que tu já enfrentou? Cara, já Aquele cara peguei que um tu, bocado de o dia antes, tu casca-grossa. ficava assim, ó, cara, amanhã. Olha, eu já enfrentei, assim, né, os melhores jogadores do mundo. Aham. O próprio Ronaldo, o Ronaldinho, o Messi, o Cristiano, o Ronaldo, Pirlo, Paul Scholes, Beckham, né, e Lampard. Frank Lampard. Mas um dos Gente, jogadores, né, um dos grandes jogadores que eu tenho assim um sentimento de frustração, de repente não ter conseguido pará-lo nesse dia, né, foi o Zidane, né? Jogamos contra Arsenal e Real Madrid na Champions League aham, e depois na Copa de 2006. sim. Então a Copa de 2006, né, o Zidane fez uma partida assim de outro mundo naquele dia, né? Mas o Zidane é fenomenal, cara. Ele É é. fenomenal. Tá no meu top 5 ali. Então, é um desses, né, que quando eu olho para minha carreira, assim, cara, o que eu poderia ter feito de melhor naquele Aham. dia para que esse cara não jogasse da forma que ele jogou, cara. Mas é que talvez aquele dia era o melhor dele e não tinha, talvez, o que fosse feito, né? Pô, acho que pô, você enfrenta né, um adversário de altíssimo nível, cara. Cara extraordinário. Eu sempre vi o Zidane como um bailarino de chuteira, né? É, É isso como um aí. cara de jogar de terno, né? Como a gente fala, uma expressão que a gente usa no futebol. O Aham. cara joga de terno, um cara clássico de chuteiras, né? É, Então ele era acima da média. eu vi o Bernardinho, acho, falando um dia, assim, que ele cobrava muito essa questão da excelência e de saber, assim, quando perdia, eu dei o meu melhor. Cara, eu dei o meu melhor. Só que hoje o outro foi ainda melhor do que eu, mas eu não fiquei devendo nada. Então acho que é essa sensação. E junto dessa pergunta, quem foi o melhor jogador que tu já jogou? Tu já viu jogar assim perto, jogou com ele e tu diz assim, cara, esse aqui é o Ron- melhor que o Ronaldo. Ronaldo. Não tem como. O Ronaldo, ele era algo absurdo, né? Impressionante. E tinha umas coisas engraçadas na Copa do Mundo, cara. Que às vezes o Ronaldo, né? Poxa, o Filipão pegava muito no pé do Ronaldo, cara. Aham. E às vezes o Filipão provocava ele, falava que o Ronaldo era lento, falava que o Ronaldo não estava inspirado. E de repente pegava o Ronaldo, trocava ele do time titular pro time reserva. Ah, rapaz, mexeu com o cara, né? Aí o Ronaldo ia pro outro lado, pro time reserva, destruía todo mundo, cara. Acabava. Mas, cara, o Filipão é uma questão de jogo mental, Aham. né? O Estratégia, papel do líder. né? Do papel do líder, né? Como é que eu provoco esse cara a treinar bem também, né? Aham. Porque eu vou precisar dele no jogo. E o Ronaldo Aham. vinha de uma lesão muito séria, né? Sim. E o Filipão assumiu a responsabilidade de levar o Romário na época e não ter levado o Romário, que era Aham. pedido pela imprensa, boa parte da torcida. Então o Filipão, ele tinha que de alguma forma instigar o Ronaldo a performar também no treino. Cara, e quando isso acontecia, era um Deus nos acuda para quem tinha que defender, mas era lindo de ver, né? Aí você diz, poxa, esse cara é acima da média, está muito acima da média. E assim, diferente dele, né? O Ronaldinho, que era, poxa, que é um mágico, né? Mas que características diferentes. Mas o Ronaldo eu coloco pra mim O melhor que já jogou. A gente pode montar uma seleção do Giba? tem muitos jogadores, cara.
Goleiro. Cara, goleiro. Cara, eu vou ficar com o Marcos, né? Que foi campeão Marcos. mundial. Ah, Lateral, vou colocar o Cafu Cafu. de um lado, o Roberto Carlos do outro. Não tem jeito, né, cara? Atrás, poxa, cara, eu vou colocar um amigo meu do Arsenal. Eu vou para fazer um meio Não campo precisa assim ser só com brasileiro, eles, pega né? todo mundo que tu Eu jogou, só vou. que tu jogou. Só com o que eu joguei, né? É, só se tu jogou. Ou, ou você queria algo assim de jogadores? Não, Vou fazer então com os que eu joguei. Isso aí. Então eu vou colocar o Sol Campbell. De repente colocar quem aqui, cara? Vou colocar o Juan junto com o Sol Juan. Campbell. Aí tá. O Juan é muito clássico, cara. Volante também. Óbvio, né? Respeito os outros, o Rock, Aham. o Lúcio Edmilson também fantásticos. Mas volante, cara, volante, Patrick Vieira, né, do Do Arsenal. Arsenal. Eu vou ficar como treinador dessa aí. Não, deixa eu colocar ali junto, né? Vou Pô, ficar ali e tu e tal, o né? Vieira ali, pelo amor de E Deus. aí, poxa, você tem aqui, poxa, o. Pô, eu coloquei quantos já? São dois laterais, dois Tá zagueiros, fazendo um dois 4-4-2 volantes. aí. Dois volantes. Então, Falta deixa dois eu meio colocar campos o Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e o Henry. e o Henry. Tu jogou com o Henry, cara. Espetacular, cara. Espetacular. E. Isso, que timaço, hein? É. Aí, cara, espetacular, né? Ter tido essa oportunidade. E quando eu faço uma reflexão, Michael, em relação à minha carreira, cara, né, da forma como aconteceu, né? Aham. É uma coisa assim improvável, né? De ter acontecido. Se a gente voltar no tempo, né? Ter tido a oportunidade de jogar com e contra os melhores do mundo é algo, cara, que me deixa muito orgulhoso, né? Olhar para trás e saber que Aham. foi, né, mesmo tendo chegado, digamos assim, um pouco atrasado mas eu consegui recuperar o tempo e ter tido a felicidade de jogar com todos esses craques, né? Feito amizade. Legal. E esses que eu joguei contra, cara, eles tiveram uma participação muito grande na minha evolução. Porque quando você vai enfrentar um adversário muito qualificado, um jogador que é acima da média, você tem que encontrar um caminho de como é. E sendo um jogador de marcação, como eu era, né? Eu tinha que encontrar um caminho de como é que, por exemplo, pô, o Michael é o cara da vez. Como é que eu vou parar o Michael, cara? Como é que eu vou parar o Messi quando ele vinha ali, dribla um, dribla dois, que ele, poxa, pelo amor de Deus, eu tenho que me preparar bem para esse adversário, né? Então, Era uma com, cer- competição interna o tempo todo. com certeza esses grandes craques eles também me ajudaram no meu processo de evolução. Legal. E o que tu tá fazendo hoje e quais são teus planos pro futuro, Gima? Bom, nos últimos anos, né, depois futebol, meu último ano foi 2013, né? Eu me tornei empresário do ramo imobiliário, né? Uhum. Investindo em negócios, em minas, com construção civil, Uhum. loteamentos, ah, investi no ramo hoteleiro também. Eu tenho um hotel na minha cidade chamado Legal. Lagoa Flat Hotel. Então, Legal. empreendi na cidade também, né, trazendo negócio para a cidade, gerando Gerar economia. emprego, né, girar a economia. Ah, e, enfim, eu sou embaixador do Arsenal, que eu joguei 6 anos, da FIFA, sou comentarista internacional, já comentei 3 Copas do Mundo. Ahn, e recentemente, né, em novembro do ano passado, eu lancei em parceria com o Roberto Carlos, uma plataforma de mídia digital chamada Striver, que é uma Olha que plataforma, massa. que é uma mídia digital do futebol e Aham. do esporte. Então a gente começa com o futebol por motivos óbvios, né? Aham. Tem eu, Roberto Tem um pouquinho de Carlos. experiência, os dois ali. A gente começa isso, né? Então é a plataforma do fã de futebol, né? Aquela pessoa que é apaixonado pelo futebol, o esporte, né? Ele pode comentar sobre futebol, ele pode colocar uma embaixadinha ali, desafiar eu, você e a gente interagir com ele, engajar com Legal. ele, né? Então eu coloco às vezes alguns desafios, as pessoas vêm ali no meu perfil, engajam, eles Aham. compram a ideia. Por quê? Meu objetivo, cara, é incentivar você a melhorar 1% do seu dia. Que legal. Então, te incentivar e você me motivar Que também a ter legal. melhor, né? E, e a gente está crescendo, né? Tá
né? Você sabe quando você lança um projeto, Sim. você tem que colocar muito esforço Ainda mais para startup, que, assim. exatamente, para que ele alavanque. E estamos indo para o Brasil. Estaremos no Web Summit do Rio, Legal. né? Estamos preparando para trazer o projeto para o Brasil também, expandir aqui no Brasil, já que nós somos ainda considerados o país do futebol. É um país com o potencial que tem o Brasil, a gente poder trazer a Toda a Strider para história. cá. Temos dentro já na plataforma vários ídolos do futebol mundial, cara, conosco, né, como embaixadores, né, jogadores do Manchester United, de outras equipes, do futebol feminino. Então, nós temos aí, estamos todos motivados, né? E uma coisa interessante que a nossa plataforma tem, que a Striver tem, é nós chamamos a Striver de espaço seguro para você interagir com o fã do esporte e em algum momento você cruzar com o seu Com ídolo teu ali ídolo. também, né? Ele vai passar, oi, aí, Maicon, Aham. tudo bem? Gostei do vídeo que você colocou. E a gente chama esse espaço seguro porque nós temos já nascemos com uma inteligência artificial de moderação anti-abuso online. Então, Legal. para crianças, né, Aham. eu como pai, o meu sócio, Sim. que é o Tim Chase, que é o inglês, né, que ter como pai, né, pensando nos nossos filhos, né, pensando, poxa, o que nós podemos fazer para que nossos filhos utilizem da tecnologia, mas estejam num ambiente seguro, né? Então, nossa plataforma ela tem essa moderação anti-abuso online, para que você esteja seguro, não sofra nenhum tipo de problema, para que as crianças, né, jovens, adolescentes, todos nós desfrutemos do melhor da plataforma, interagir um com o outro, mas sem ninguém importunar. Fantástico. Estamos muito animados, cara, muito animados com esse Legal. novo desafio e espero que a partir do momento que a gente chegar no Brasil, a gente consiga, né, engajar bem com o público e falar de esporte, de futebol, né? De como nós podemos contribuir um com o outro através do esporte. Demais. Giba, muitíssimo obrigado por ter aceitado o Eu que convite. agradeço. Sou teu Obrigado. fã, te admiro Obrigado. demais. Adoro teu jeito de falar, esse jeito mineirinho de falar, fala bem, conta história. Gente, obrigado por ter assistido, ter ficado com a gente até o final agora. Siga a gente nas redes sociais lá no Makers. Curte, compartilha, manda esse episódio para quem tu quiser. E claro, vai lá dar uma moral pro Giba também no Instagram dele lá, dizer o quanto ele foi fundamental na conquista do Penta. Brigadão, até o próximo episódio, tamo junto, valeu!